na sua avaliação, quem estaria por trás do desaparecimento da Viviane? Se você quiser, se não quiser responder, fica à vontade. A Viviane, apesar depois a gente ficou sabendo, né? Porque também na época a gente não tinha conhecimento, somente depois do desaparecimento, né? Olá Sobral, olá região, boa tarde. Eu sou Ivo Aragão, no plantão da informação. 3 anos sem respostas sobre o desaparecimento de Viviane Madeira Silva. Sobral é uma cidade marcada pelo desenvolvimento e pelos investimentos em segurança pública, com câmeras espalhadas em diversos pontos estratégicos da cidade, segue sem conseguir responder uma pergunta fundamental. Como alguém consegue desaparecer da cidade sem deixar rastros? E logo em seguida ela saiu sozinha, o estabelecimento fechou e ela foi em direção a outro estabelecimento também ali no centro, andando, né, sempre sozinha. O caso Viviane Madeira Silva, desaparecida há 3 anos aqui na cidade de Sobral, expõe uma ferida aberta na sociedade sobralense. Não é apenas sobre um sumiço, é sobre o sentimento de impotência de uma cidade inteira que, mesmo vigiada por olhares eletrônicos, viu uma jovem de 27 anos simplesmente desaparecer, deixando familiares e amigos angustiados. Mas ela chegou para mim dizendo que estava com muito medo, que temia muito pela vida dela. A tecnologia, que deveria ser aliada da segurança, ainda não conseguiu dar respostas. Sobre o caso, foram ouvidas 34 pessoas, imagens analisadas pela perícia, vídeos divulgados e, mesmo assim, o mistério permanece. Onde falhamos? Como as imagens de câmeras instaladas justamente para prevenir e elucidar crimes não conseguiram contar o desfecho dessa história? Assim, hoje eu não tenho como provar, mas eu tenho certeza que a Viviane não está mais entre a gente. Mais do que uma resposta para a família de Viviane, que há 3 anos vive dias de angústia e incerteza. Sobral precisa de uma resposta para si mesma. A sociedade cobra explicações. Cadê Viviane? Lá no Clube Palmeiras, na época, a gente conseguiu ainda as filmagens de dentro da festa, né? Que ela ficou até por volta de 3 da manhã. 3 anos depois, o silêncio é um peso que clama por ser quebrado. Viviane merece ser encontrada. Sua família merece paz. E Sobral, que se orgulha de sua modernização e eficiência, precisa provar que não permite que ninguém desapareça nas sombras, mesmo sob tantas luzes e câmeras. Estou com a Lara, estou com a dona Marcélia, estou com a dona Vilma. Dona Vilma é a mãe da Viviane Madeira, a dona Marcélia é a tia e a Lara é a prima. Dia 8 de abril, completam 3 anos do desaparecimento da Viviane Madeira. Estamos aqui para repercutir, pedir às autoridades uma resposta para esse caso, que até hoje segue sem respostas. A sociedade sobralense quer saber o que aconteceu com a Viviane. E por essa razão a gente está aqui, vamos ouvir um pouco da história da Viviane. Iniciar com você, Lara. Seja bem-vinda ao Sobralense. Conte um pouquinho da história da Viviane. Quem é Viviane? Boa tarde. Boa tarde. Viviane é uma mulher sobralense que, na época do desaparecimento, tinha 27 anos, era formada em Educação Física, licenciatura. Na época, ela não estava atuando, né, mas tinha um desejo muito forte de ser professora, como ela já foi várias vezes professora no ensino infantil. Ela lidava muito bem com crianças, né? Tinha um espírito muito alegre, muito expansivo. Não fazia mal a seu ninguém, pelo contrário, todo mundo que ela podia ajudar, ela ajudava, né? E a Viviane foi uma prima-irmã para mim, né? A gente cresceu juntas. Nossa ligação, apesar de eu ser prima dela, mas nossa ligação realmente era muito próxima. E é isso, basicamente, que eu posso falar dela. Lara,
O que foi que aconteceu na semana do desaparecimento da Viviane? Você falou que é prima irmã. O que é do seu conhecimento que você pode expor aqui para a gente? Como eu falei, né, a Viviane ela tinha uma ligação muito forte comigo, né, a gente se protegia muito, né, e na semana que ela desapareceu, né, foi próximo do dia 1º de abril, na verdade, foi no dia 31 de março, ela tinha um relacionamento e já tinha passado por várias situações com esse cara e ela estava tentando mais uma vez terminar com ele, estava tentando mudar de vida, estava indo para a igreja, né? E terminou com ele e me pediu ajuda para poder conseguir, né, terminar e se afastar realmente. E me pediu também, porque ela temia muito pela segurança dela, da mãe dela, que morava com ela também. Me pediu ajuda para conseguir mudar de casa. E na semana que ela desapareceu, basicamente a gente estava nessa procura, né? A gente conseguiu localizar uma casa para ela, conseguiu compramos móveis para casa e tudo na intenção realmente de afastar esse rapaz, né, que estava na época namorando com ela. E junto a isso, né, também tinha um rapaz que conheceu ela na igreja que ela estava frequentando, lá perto da casa dela. E esse rapaz ele tinha um interesse muito grande em se envolver com ela, né, namorar. Achava ela muito bonita e tudo, achava que realmente daria certo, né, apesar dela sempre deixar claro para ele que a situação dela era muito complicada. E no dia 2 de abril, esse rapaz ele foi até a casa dela, pedir ela em namoro, com um buquê de flores, com uma carta pedindo ela em namoro, para a mãe dela também. E ela chegou, inclusive, a pedir para eu tirar uma foto, perguntou para mim, Lara, você acha que dá certo publicar essa foto? Acho que a pessoa, meu ex, né, vai ver, vai achar ruim. E eu, Viviane, publica, você está solteira, não tem nada. E ela realmente publicou, chegou a publicar essa foto no Instagram dela, só que pouco tempo depois, questão assim de 1 hora ou menos, ela apagou a foto. E aí, depois ela foi me dizer que ela tinha apagado porque ele tinha visto. O ex. E começou realmente uma semana que foi caótica na vida da gente, para não dizer que foi um inferno, realmente, porque ele tinha os nossos contatos, né? Ele ficava sempre rondando ali na rua da gente, a gente era praticamente vizinhas, e ele passava a noite em claro, realmente pastorando a casa dela, na porta dela. Ele viu o rapaz que ela estava atual com ela, jantando, e chegou a ligar para minha mãe para dizer que a Viviane tinha tomado a decisão dela, e falou, ameaçou, e a gente ficou realmente totalmente acuada, né, nessa semana. E a Viviane estava tentando terminar e, ao mesmo tempo, com esse cara envolvido, e a gente, nesse processo de mudança, sofrendo muitas ameaças, né, desse ex dela, através de ligação. E, depois disso, a Viviane, no dia anterior do que a gente já estava combinado, né, de fazer a mudança no sábado, que seria no dia 8, pela manhã. Não, era no sábado. A Viviane saiu de casa e a gente não viu que ela tinha saído de casa, porque a gente tinha deixado ela com a mãe dela dormindo. E ela, depois foi que eu fui tomar conhecimento que ela tinha ido para o Monstro Burger, né, que foi até então o que a gente soube, né, na época, na semana. E foi isso, assim, ela saiu de casa depois que a mãe dela dormiu, foi para o Monstro Burger, se encontrou com esse rapaz que estava na semana, né, o da igreja, e de lá, depois a gente só foi tomar conhecimento da rotina do que aconteceu, né, depois que realmente ela desapareceu. Ela estava com esse rapaz no Monstro Burger, é isso? Foi. A primeira informação foi essa, né, que ela... Ela saiu só ou saiu com ele? Não, ela chegou, isso já depois que ela desapareceu, foi que a gente foi conseguir juntar as informações. Ela saiu do Monstro Burger sozinha, ele saiu antes, né, foi embora antes, que ele tinha uma viagem com a família. Ela continuou lá com a dona do estabelecimento e o cantor,
E logo em seguida ela saiu sozinha, o estabelecimento fechou e ela foi em direção a outro estabelecimento também ali no centro, andando, né, sempre sozinha. E aí nesse outro estabelecimento que ela estava, ela foi algumas pessoas nos informaram, né, que ela chegou a consumir droga lá com as pessoas que estavam lá, conseguiu a pulseira para esse evento que ia acontecer lá no clube, que ela foi o último local dela. E ainda tentou conseguir uma carona, conseguir Uber com as pessoas que estavam lá para ir para essa festa. Só que lá ela não conseguiu ninguém ajudou ela, e ela foi andando. E foi quando ela saiu do estabelecimento que ela estava, passou pelo Arco. Lá no Arco ela estava com um cartão de crédito que era da mãe. Ela descartou, muito provavelmente foi ela que descartou realmente o cartão de crédito ali no meio do caminho, e ficou sozinha e sem nenhum acessório a mais, porque ela não tinha celular, né? Esse ex-namorado dela. As pessoas se perguntam como é que a pessoa não tem um aparelho celular. É isso, né? É totalmente incomum hoje em dia alguém não ter um aparelho de celular. Mas foi exatamente porque ela estava tentando terminar com um rapaz que ela tinha, esse relacionamento mais longo, né? E o telefone que ela usava, o aparelho celular, era dele. E para, né, conseguir terminar com ele, ela devolveu o celular para ele e ficou só usando o telefone fixo que tinha em casa com o notebook dela no Instagram. E não tinha mais nenhum outro aparelho porque ele já tinha queimado 3 aparelhos telefônicos dela. Então, a gente, para evitar, né, a gente não tinha mais o que fazer, a gente simplesmente, Viviane não tem como ficar comprando aparelho de celular para ficar queimando desse jeito à toa, né? E foi quando ela ficou realmente sem nenhum. E ela sumiu do Palmeiras. A última informação que ela foi vista foi lá no Clube Palmeiras. Lá no Clube Palmeiras, na época, a gente conseguiu ainda as filmagens de dentro da festa, né? Que ela ficou até por volta de 3 da manhã, e depois disso ela ainda sai do Palmeiras, tem as imagens dela indo saindo realmente sozinha, andando também, e ela foi, ao invés dela subir a ponte e voltar para casa, ela foi por baixo, ela foi ali pela margem direita, por trás do clube. E ali foram basicamente os últimos passos que ela deu. E até hoje a família vive nessa angústia, nessa incerteza sobre o desaparecimento da sua prima. É isso, né? Como eu falei, na manhã do dia 8, eu tinha esse compromisso da mudança com ela, né? E foi muito angustiante, porque todo mundo ficou desesperado, porque tinha uma mudança para acontecer. O rapaz da mudança chegou lá, inclusive chegou muito enfurecido, porque não tinha nada arrumado, né? A casa ainda estava toda bagunçada, não tinha encaixotado nada. A minha tia, mãe dela, que é doente, não estava nem acordada na hora. E foi assim... Foi desesperador, realmente, esse processo da mudança dela, com a consciência de que ela não estava ali e com a sensação que eu, como estava presenciando tudo ali de perto, tinha praticamente uma certeza que realmente a situação não estava normal, que ela não estava ali, não era porque ela não quisesse, mas porque realmente... alguma coisa tinha acontecido com ela, né? E eu fui ter essa certeza por volta de 1h da tarde, quando realmente minha mãe me ligou e disse: Lara, a gente não conseguiu localizar a Viviane, suspende a mudança. E ali eu tive a certeza que realmente a Viviane já não estava mais com a gente. Na sua avaliação, quem estaria por trás do desaparecimento da Viviane? Se você quiser, se não quiser responder, fica à vontade. A Viviane, apesar depois a gente ficou sabendo, né? Porque também na época a gente não tinha conhecimento, somente depois do desaparecimento, né? A Viviane, apesar de ser usuária, a Viviane não tinha nenhum inimigo, não tinha dívidas, não tinha nenhuma cobrança vinda para a família. Não tinha dívidas? Não tinha dívidas. A gente não tinha, na verdade, nem conhecimento, né? Que ela usava. E a Viviane não fazia, como eu falei, ela não fazia mal a ninguém. Na verdade, eu acredito que o desaparecimento dela deu uma proporção do tamanho que deu, porque ela era muito conhecida e muito querida. E as pessoas de Sobral, elas que conheceram a Viviane, elas podem até confirmar que realmente a Viviane era uma pessoa do bem. Então,
basicamente, só me remete o suspeito mesmo ser a pessoa que, na época, ficou com mais raiva dela por ela ter se envolvido com outra pessoa, né, na época. Okay. O caso segue em segredo de justiça, não é isso? As pessoas, por eu não estar mais divulgando, por eu não estar mais atuando, né, e não estar mais falando sobre o assunto, acham que o caso encerrou e que não existe mais a hipótese, né, de voltarem a investigar. Mas apenas um inquérito da Polícia Civil, que eles encerraram porque eles concluíram todas as linhas de investigação, e eles entregaram o caso para o Ministério Público analisar, né? E o caso segue em aberto, segue em análise no Ministério Público, mas precisa de alguma novidade, precisa de alguma informação relevante para que eles possam voltar a investigar o caso dela. As pessoas se perguntam por qual razão a família se afastou do caso, não comentou mais o caso. Você já me explicou a situação aí da sua mãe, se você quiser aproveitar e esclarecer. Como somos 3 mulheres, né, e na época ficamos numa situação super vulnerável, porque nossa localização na antiga casa que a gente morava era muito central, todo mundo conhecia, ficou uma situação realmente de fragilidade, né, e de muita exposição. E por eu ser filha única, por eu estar tendo a responsabilidade de cuidar de 2 pessoas que eram mais frágeis e que estavam dependendo 100% de mim, na época, a minha mãe adquiriu uma ansiedade que chegou a virar uma síndrome do pânico. Eu decidi realmente me afastar, né? Junto a isso, teve a questão realmente da saúde da minha mãe. Ela sempre foi muito preocupada comigo, né? E, na época, realmente eu vi que já estava tomando uma proporção que eu não tinha mais controle e eu não tinha proteção, né? Eu não tinha como me defender. Então, eu vi que realmente eu já tinha feito o suficiente, até onde eu pude realmente, para tentar ajudar a Viviane, né? Vale ressaltar que, como eu fui uma das pessoas que primeiro tomou conhecimento do que tinha acontecido com ela, eu busquei a Delegacia Civil na primeira hora que eu pude fazer o boletim de ocorrência, porque tinha que esperar as 72 horas. Eles não permitiram que eu fizesse um boletim de ocorrência por ela ser adulta, né, por ter esse envolvimento com esse cara. Eles me aconselharam e não deixaram, né, eu abrir o boletim de ocorrência de desaparecimento no dia 8. Então, eu só consegui realmente abrir no dia 9, né, porque a gente achava que ela tinha desaparecido no dia 7. E eu fiz o boletim de ocorrência com a minha mãe, a gente viu que a polícia, na mesma hora, começou a investigação, né? Mas, infelizmente, por mais rápido que a gente tivesse agido, não foi suficiente para encontrar uma solução para o caso da Viviane. À época, surgiu um comentário que ela estaria ali na região da Coab 2. Chegou ao conhecimento de vocês? Na época, a gente soube muita informação, né? E uma das informações que chegou até mim que mais de uma pessoa tinha visto uma mulher e achava que era a Viviane, né? Uma mulher que estava realmente ali na região da Coab 2, ali do Sinhá-Saboia, próxima à Laça. E, por se tratar de características que poderiam ser iguais à da Viviane, né? As pessoas começaram a vir falar desse caso para mim, dessa mulher que estava lá, né? E aí, na época, foi divulgado realmente que tinha sido encontrada a Viviane, né? Mas, quando a polícia foi até o local, identificou quem era a pessoa que estava sendo vista, né? Essa mulher, ela foi localizada, ela de fato estava perdida, ela estava desorientada, mas não era a Viviane. Olá, que Deus abençoe a sua vida. A gente está aqui tentando repercutir para pedir que as autoridades dêem uma resposta. É inadmissível que uma cidade cercada de câmeras de segurança, a população não mereça uma resposta sobre um desaparecimento de uma pessoa. E por essa razão, a gente está tentando repercutir esse caso, chamar a atenção das autoridades. Eu agradeço demais, porque o Portal Sobralense sempre foi um dos que mais divulgou, né, me ajudou a divulgar o caso do desaparecimento dela. E, realmente, apesar de já ter passado 3 anos, né,
a gente pode ainda tentar encontrar algum indício, alguma novidade, né, para tentar voltar realmente às buscas, né, do desaparecimento dela. Eu posso falar com a sua mãe? Pode ser. Deixa eu ver aqui a dona Marcélia, é isso? Isso. Dona Marcélia, fique à vontade. Boa tarde. Assim, a gente fica um pouco constrangido, porque as pessoas, às vezes, chegam, elas identificam a gente nos locais públicos e elas sempre estão perguntando assim, ela apareceu, né? E eu queria que ficasse assim muito esclarecido que a Viviane nunca apareceu. A gente não tem mais nenhuma esperança que a Viviane apareça, porque já é muito tempo. A Viviane jamais iria abandonar a mãe dela, porque ela tinha assim uma consideração muito forte, um amor muito grande pela mãe, e ela jamais faria isso. E muitas coisas anteriores ao dia do desaparecimento dela chamam a atenção da gente. Foi o fato dela ter chegado para mim e ter me pedido perdão. Foi ela ter pedido para eu trocar o horário da aula dela de natação. Então, muitas coisas assim chamam a atenção. É o medo que ela estava, que quando todos os acontecimentos da semana, como a Lara já narrou, ela chegou para mim e disse, tia, eu estou com muito medo. Eu disse, minha filha, você se meteu numa encrenca. Só que a gente só foi saber do nível que era quando a polícia tomou conta do caso. Mas ela chegou para mim dizendo que estava com muito medo, que temia muito pela vida dela, sabe? Então, assim, hoje eu não tenho como provar, mas eu tenho certeza que a Viviane não está mais entre a gente. Tá bom, dona Marcela, que Deus abençoe e fortaleça aí vocês dia a dia. Obrigada. Posso ouvir a dona Vilma? Pode. Dona Vilma, fique à vontade. Eu queria só que vocês que estão nessa frente de investigar o que foi que houve de fato com a minha filha, que persistisse, que fizesse por onde me ajudar e tirar essa dor que eu sinto tanto de não ter o corpo da minha filha para poder sepultar. Eu queria muito que vocês tivessem essa sensibilidade que já estão tendo, mas que não desistisse, ficasse firme conosco para poder dar andamento a todos os fatos. A Viviane é filha única? É filha única. Dona Vilma, que Deus fortaleça a sua vida. Amém, meu filho. Deus te abençoe também. Lara, você quer dizer mais alguma coisa? É isso, né? Apesar de eu ter me afastado, né, de eu ter seguido minha vida, né, tentar realmente juntar minhas forças, né, e a gente continuar seguindo, a Viviane ela continua sendo a minha prima, né, que vai estar sempre ali, aquela ferida, né? Independente, até inclusive se a gente encontrar ou não o corpo dela, já ficou o trauma, já ficou a marca, né? Realmente. E aí, assim, eu queria fazer um apelo, né, à sociedade, porque todo mundo, assim, tem muitas mães, eu sei que tem muitas mães que já passaram por essa mesma dor, eu digo muito para minha irmã. Minha irmã tem muitas mães que estão na mesma situação tua, mas eu queria fazer um apelo à sociedade sobre a Lense. Não é possível, Jesus, que uma pessoa não tenha visto, uma pessoa não possa fazer uma ligação, de dizer alguma coisa. Eu tenho certeza que alguém viu, sabe? Que ajudasse a gente, ajudasse a polícia, ajudasse a gente a seguir em frente, sabe? Para ver se a gente consegue ficar em paz, porque até agora a gente não conseguiu ter paz sobre isso. Eita, que história. Então tem a história da Lara, da dona Marcélia e da dona Vilma. A gente apela para o governo do Estado, o governador Eumano, se fosse a sua filha, governador, secretário de Segurança, se fosse a sua parenta, se fosse um familiar seu, e Sobral, governador, quer uma resposta. Cadê a Viviane? A gente volta a lhe notificar a qualquer momento.